Boa noite, gente. Vamos iniciar nossa aula de teoria do desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento econômico. Então, nós iremos ver um pouco sobre a teoria do crescimento, nós iremos também ver sobre a teoria do desenvolvimento econômico, passando pelas fontes de crescimento, discutiremos um pouco do financiamento do desenvolvimento econômico, algumas estratégias de desenvolvimento econômico, e aí a gente fala de modelos econômicos. Né? Nós temos o modelo de Slow, o modelo de Keynes e o modelo de Rousseau. Basicamente, a gente vai discutir esses dois últimos, que são os que mais são próximos da gente quanto cidadão, porque a gente vai entender um pouco mais. Primeiramente, a gente tem que entender algumas coisas para dar mais um pouco de suporte ao nosso entendimento. Esse é um fluxo circular de renda e produção que a gente viu em outro momento, mas vai ficar muito mais entendível agora, onde você tem as relações entre os agentes econômicos, as empresas e as famílias. E aqui embaixo você tem uma explicação. No fluxo A, as famílias fornecem bens e serviços, fornecem mão de obra, e por tabela, as empresas elas fornecem salário. Essa é a formação da renda de um país. A formação da renda de um país se dá com essa troca, esse trade-off. Trade-off entre empresa e as famílias. As famílias oferecem a sua mão de obra, que é um insumo de produção, e as empresas usam essa mão de obra e oferecem em troca o salário. Essa é a formação da renda nacional. Na formação da produção nacional, a troca ela começa com as empresas oferecendo bens e serviços e as famílias, em troca, fazem o consumo. Então, eles consomem, pagam por esse consumo, por esse bem. E aí, esse fluxo, ele é totalmente conectado. Se você, aqui, fiz questão de colocar fluxo A, fluxo B, fluxo C e fluxo D, mas a ordem ele independe dessa que está aí. Porque se você pode dizer o seguinte, a ordem que está aí é A, B, B, C. Mas se você começar a fazer uma avaliação de que a empresa ela fornece bens de consumo, bens de serviço, para as famílias pagando por salário. Então, as famílias pagam o salário desses bens. As famílias oferecem mão de obra para a produção de bens e serviços. Então, eu já fiz um A com D e um B com C. Você tem como fazer essa noção, porque as empresas e as famílias elas têm maior vínculo dentro da economia. Outra coisa que a gente precisa saber é a questão do PIB. O que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é composto pelo consumo das famílias, pelo investimento das empresas, pelos gastos do governo, e neste caso os gastos do governo é o saldo que nós vimos na relação no setor público da economia. Esse é o saldo entre a arrecadação de impostos e o investimento no país. Então, essa diferença, esse saldo, a gente chama de gastos públicos, que fica aí o saldo dos gastos, que pode ser positivo, que pode ser negativo. E embaixo você vai ver X menos M, que vem a ser importação e M é importação. Este saldo também vai para a soma. E aí vocês percebem, as famílias, quando você tem o aumento do PIB, ele se dá quando as famílias consomem mais, essas famílias vão consumir mais quando as indústrias ofertam maior salário ou geram mais emprego. Quando ele gera mais emprego aqui tem mais consumo. Logo, com esses dois aqui, o PIB já pode aumentar. Quando o consumo aumenta e a indústria também gera mais emprego, você tem mais impostos arrecadados pelo governo. Logo, você tem um crescimento também do PIB. E, por tabela, você tem aqui as exportações e as importações, que elas também estão relacionadas com o crescimento do país. E aí é onde eu quero que vocês entendam. O crescimento econômico tem a ver com isso, com o PIB. Ele vai mostrar crescimento
econômico do país a partir dessas variáveis. Variável consumo das famílias, variável investimento das empresas, das indústrias, gastos do governo, que é o saldo, e o saldo da balança de pagamento, que é a diferença entre o que entra e o que sai num país. Então, esse aí é o crescimento econômico. Olha aí que a gente vai começar. Crescimento é o crescimento da renda nacional, ou do produto nacional, ou de ambos, que a gente chama de PIB. Então, quando a gente falar sobre crescimento econômico, a gente está discutindo o conceito quantitativo do país, e não qualitativo. Quando a gente discute desenvolvimento econômico, a gente está falando de qualidade de vida e um crescimento qualitativo que tem a ver com melhoria dos indicadores do país, de um país, que são renda per capita, nível de emprego, IDEB, que é a educação básica, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o Gini. Essas são as variáveis que o desenvolvimento econômico considera. Então, é um conceito qualitativo. Lembrando, crescimento econômico é um conceito quantitativo e o desenvolvimento econômico é um conceito qualitativo. Como é que a gente entende de uma forma mais clara e esquemática essa relação de crescimento e desenvolvimento? Tudo começa quando um país desenvolve o seu crescimento econômico, então ele tem ações econômicas, que a gente chama de políticas públicas, diversas políticas, que nós já vimos no setor público. A gente viu política de renda, política fiscal. Política de renda tem a ver com a renda do trabalhador, a renda do consumidor. Política fiscal tem a ver com os impostos, aí relaciona também tanto com o consumidor quanto para aqueles que ofertam os bens. Política monetária, que tem a ver com o controle de moeda, e aí você vai mostrar o grande volume de moeda, e por isso você tem investimento. Política cambial, que tem a ver com a política da moeda estrangeira no país. Aí, essas relações de crescimento econômico têm a ver com o crescimento do PIB. Então, são políticas econômicas, seja ela de governo, seja ela de Estado. Lembrando, quando a gente fala de política pública, a gente está falando de política de governo, são políticas específicas. Essas políticas elas vão fazer com que o PIB aumente, ou seja, ele vai tentar incidir sobre o consumo das famílias, alguma ação política. Eu vou dar um exemplo recente: o governo está liberando o FGTS, o auxílio emergencial, liberou o PIS/PASEP, ele está injetando dinheiro na economia. E esse dinheiro vai gerar consumo, tende o consumo a aumentar. Porque, por conta da pandemia, o consumo caiu. Caiu, e os dados de anteontem deram conta que no Brasil a queda da atividade econômica, ou seja, do consumo de produção, caiu 16,8%. Então você tem que é uma tentativa de fazer com que esse crescimento ele não pare ou tenda a aumentar. Isso é crescimento econômico. Quando esse crescimento econômico, ou seja, quando o governo cria ações de políticas públicas, políticas econômicas, para que esses crescimentos aumentem, sejam de forma sustentável, ou seja, contínuo, você pode, então, chegar no nível de país de crescimento, país em crescimento, para um país em desenvolvimento, que é um país com crescimento econômico sustentável. Quando você ouvir por aí que um país está em crescimento econômico sustentável, o analista está afirmando que existe a possibilidade do país estar em desenvolvimento, não ele desenvolvido, ele está em desenvolvimento. Crescimento econômico, você sai de um país que tem um PIB negativo, você começa a crescer o PIB, e aí você passa, se essas ações, esse crescimento ele for contínuo, aí você pode afirmar que o país entrou no estágio de desenvolvimento econômico. E aí, o que é que vai fazer? Quando você entra no estágio de desenvolvimento econômico, você passa, então, a investir em qualidade de vida. Como vocês estão percebendo a sequência, crescimento gera um crescimento sustentável, ou seja, o país se torna um país em desenvolvimento, e esse país em desenvolvimento, ela gera um país desenvolvido. É uma tendência de você de crescimento e vai para o desenvolvido. Então, por que eu posso afirmar que é possível crescer sem desenvolver?
Ou é possível desenvolver sem crescer? Certo é que é possível crescer sem desenvolver, mas é impossível desenvolver sem ter crescido antes. Então é bem lembrado, tem que lembrar disso, que quando a gente fala de crescimento econômico, a gente está falando especificamente do crescimento do PIB e das variáveis macroeconômicas que existem naquela equaçãozinha. Tá? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está discutindo qualidade de vida, investimento, na melhoria de todos esses índices de qualidade de vida que foram mencionados agora há pouco. Como a gente vai entender dessa sequência de como é essa coisa de crescer e desenvolver? Então, a gente vai, primeiro, vamos entender o que é crescimento, né? O crescimento econômico é um crescimento contínuo da renda per capita ao longo do tempo. Ou seja, é um crescimento do PIB. O desenvolvimento econômico é um conceito qualitativo, que melhora os indicadores, tá certo? Como é que funciona? Olha só. Quando você olha para o mapa mundi, você percebe que existem vários países em vários estágios de desenvolvimento. A gente tem que existem países subdesenvolvidos. Aqueles países que eles não conseguem manter uma taxa de crescimento contínua, ou que nem mantém uma taxa de crescimento. Ele vem constantemente em déficit público, em déficit primário, déficit secundário. Ele precisa sempre pedir dinheiro emprestado, ele precisa sempre fazer algumas renúncias fiscais e não investir no social. Logo, para pagar as contas públicas, ele não investe no social. Professor? E esse é um país subdesenvolvido. Quando um país é subdesenvolvido, ele passa, então, a perceber algumas variáveis e olhar para o país, enxergar o país algumas variáveis e explorá-las. E explorar o ponto de fazer com que este país consiga, de alguma forma, induzir ao crescimento daquelas variáveis. A primeira coisa que se faz é aumentar o consumo, porque o consumo ele é certo. Então, o Estado, o governo, ele precisa incentivar, primeiramente, o consumo. Quando você tem um crescimento do consumo, automaticamente as empresas tendem a investir e criar novas frentes de trabalho, novos empregos, novos postos de trabalho. Então, um país subdesenvolvido, ele começa a se deslocar da primeira orbe, do primeiro círculo, esse círculo maior, o externo, e começa a se aproximar de um novo estágio, de uma nova orbe, que a gente chama dos países que estão em crescimento. E aí você tem. Quando esse crescimento é muito rápido, diz-se que esse país está em desenvolvimento, é um país emergente. Quando se fala em países emergentes, é porque ele está saindo do país subdesenvolvido e rapidamente ele está com essa escala de crescimento. E a escala de crescimento a gente chama de país emergente. Então, o que é um país emergente? É um país em crescimento e um país de crescimento rápido. Quando esse país está em crescimento, a maior preocupação dele é manter os níveis de crescimento constantes. A preocupação dele é manter esses crescimentos constantes, porque se sabe que, pela teoria, se esse crescimento for contínuo, for sustentável, existe uma grande possibilidade dele ser um país considerado um país em desenvolvimento. E aí, quando você tem esses crescimentos constantes, sustentáveis, durante pelo menos 20 anos, isso é uma média histórica de pesquisa, a tendência é que você entre numa nova orbe, que aí ela está ficando cada vez menor, se você perceber, cada vez menor, dos países, seletos países em desenvolvimento. O Brasil já está nesse período, porque ele já comungou nesse sistema de desenvolvido, em desenvolvimento. Claro que acontecem coisas distintas. Houve a crise econômica em 2008, que a gente chama da crise subprime, né, com aqueles títulos podres como o Lehman Brothers,
E aí, o que aconteceu é que o Brasil estava numa escala de crescimento em torno de 3 a 4, a 5, a 2, a 1, mas estava um crescimento contínuo. E aí fomos para 1,5, foi 4,5, 5, 6 negativo. E aí você perdeu todo aquilo que foi conquistado. Se o país mantém uma taxa de desenvolvimento contínua, constante, ele naturalmente vai ser conhecido como um país desenvolvido. E essa sequência, a gente vai ver lá no final, que existe um pesquisador chamado Rousseau, que ele fez essa pesquisa e ele percebeu qual eram as similaridades dos países desenvolvidos dentro dessa escalada das orbes chegando até lá. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando praticamente do crescimento do PIB. Então, existem fontes de crescimento, ou seja, existem eventos que fazem com que um país cresça economicamente, ou seja, existem formas de induzir o aumento do consumo, aumento do investimento das empresas, a melhora da arrecadação mais limpa, melhora nas variáveis macroeconômicas, na variável externa, que a gente chama de fontes de crescimento. Basicamente, existem duas fontes de crescimento. É a fonte de capital humano e capital físico. O que é uma fonte de capital? Fonte de crescimento de capital humano. É a qualificação da mão de obra. Quanto mais você qualifica a mão de obra, maior qualidade a produção dessa pessoa ou desse mercado vai ter. Logo, a tendência é que você agregue mais valor àquele produto e ele tenha mais preço. Logo, o nível de arrecadação por tabela vai aumentar. Então, com a melhoria da qualidade da mão de obra, a qualificação da mão de obra, você tem que os profissionais eles vão produzir mais e de melhor qualidade. E, naturalmente, os salários também vão aumentar. E, naturalmente, o consumo vai aumentar. Essa é uma tendência que existe. Existem países que têm um investimento em mão de obra e o retorno chega a ser 200 vezes do investimento do país. Então, realmente é válido. E existe a outra fonte de crescimento, que é a fonte de crescimento do capital físico. E aí a gente está discutindo tecnologia. Máquinas, equipamentos e tecnologia. Quanto mais se investe em máquinas, equipamentos, tecnologia, você tende a fazer com que toda a produção ela seja potencializada. E nós vimos isso na teoria dos custos de produção. Quando você insere tecnologia no processo de produção, você tem maior possibilidade de produção, você tem maior tecnologia. Com maior tecnologia, você tem produtos até mais baratos, mas se produz mais, aí você pode exportar e tudo mais. Aí eu citei algumas, o aumento da força de trabalho, você tem um aumento do estoque de capital, né, capacidade produtiva, melhoria da qualidade da mão de obra, melhoria tecnológica e a eficiência organizacional, que é isso também que a gente viu na primeira unidade, que a eficiência organizacional faz com que você perca menos na escala de produção. Eu não sei quem de vocês trabalha na linha industrial. Existe uma coisa que a gente chama de PCP, né? Quem trabalha no PCP tem a noção exata da cadeia de produção, do antes da produção e das vendas. E aí, quanto mais você tem uma melhoria organizacional, você muda a matriz, você muda a organização, você tende a ficar mais eficiente por conta disso. E aí, quando a gente discute crescimento, a gente tem como fazer ele crescer. A questão é o desenvolvimento, porque os países de desenvolvimento eles têm problemas para desenvolver. Quais são esses problemas que se pode observar? Que é extremamente difícil acumular fatores de produção, capital humano, físico e com baixos níveis de renda. É muito difícil acumular esse fator de produção, porque o país, normalmente, quando ele está numa escala mais baixa, ele não consegue mudar de escala muito fácil. O crescimento está limitado ao tempo e os fatores de produção levam para se acumularem. Quanto menos tecnologia, menos você tem como estocar, porque você produz de forma mais demorada, já vai escoar a produção, por exemplo. E quando você tem uma tecnologia e você produz mais rápido, a tendência é você ter um acúmulo de capital, você pode tanto negociar aqui domesticamente ou pode ser externamente. Tá?
Outros problemas, a sequência seria o seguinte: o processo de industrialização, no processo de industrialização, ela é o processo tecnológico que a gente viu. Então, aconteceu um processo de industrialização na década de 50, 60, com que foi chamada a estratégia da substituição de importações, que aconteceu lá com a aquisição e a formalização da CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, que ela utilizava nossos minérios, que nós até então vendíamos o minério de ferro e comprávamos o minério, o metal pronto. E aí começamos a investir nessa substituição de importação. A gente começou a importar o que era necessário para a produção da nossa indústria. Começamos a buscar comprar máquinas. Então, houve uma mudança de cenário, porque ao invés de a gente importar tudo, passamos a importar o que era necessário para produzirmos aqui as coisas para poder vender. E aí nós temos uma grande vantagem nessa década de 60, que é o que ele chamava 50 anos em 5, né? Outro fator é a abertura comercial, que aí já aconteceu na década de 90, a abertura comercial, poupança extremamente elevada. O que é poupança extremamente elevada? É que você parou de consumir. E aconteceu na década de 90, quando Fernando Collor bloqueou os salários e as poupanças. E aí você tem um acúmulo de poupança, fazendo com que, quando ele liberasse, todo mundo ia ter, no mínimo, foi 6 meses separado, você tinha 6 meses de salário sem poder gastar. E aí você tinha uma melhora nesse cenário. O investimento em educação e políticas fiscais também são muito cuidadosas, né? Tem que ser bem denunciada. Eles tiveram a paciência para fazer com que esse crescimento ele fosse cada vez mais acentuado neste caso. Outro fator são as restrições do elevado crescimento populacional. E aí é o grande problema. E quando um país cresce muito, você vai ter que pegar a renda e vai distribuir para mais gente. Então a renda vai ficando. Se a renda ficar constante, você tem mais gente para distribuir. E alguns países, lá atrás, eles fizeram o controle da que pagar uma conta muito alta, como o caso do Canadá, a população já é grande, né? Mas a Holanda e o Canadá tiveram grandes problemas. Essa que eu já falei agora há pouco. Bom, e aí, quando a gente entrar na teoria do desenvolvimento, e foi falado lá no primeiro nossas primeiras aulas, que Keynes ele trouxe um novo modelo. E esse modelo, e aí está explicado para quem não se lembra mais, ele tinha uma noção mais. Ou seja, ele colocava na ponta da pirâmide, de nível de importância, os empresários, que eram eles que geravam emprego na economia. E mais gerar um emprego, ele, por tabela, ele vai gerar consumo, e consumo a gente já viu o que vai gerar. E aí tem a explicação, um pouco da história do que aconteceu, e aí você vai perceber o que foi, como é que é o esqueminha, mais ou menos, que passou pela cabeça de Keynes. Na cabeça dele, vamos começar, passar pelo posto da geração de renda. A geração de renda pressupõe o que ele vai fazer com essa renda. Se ele for consumir, o que você vai fazer com sua renda? Se você for consumir, você tem a consumir. O que é uma propensão a consumir? E a gente viu isso na primeira unidade também, que o consumidor ele tem uma propensão, ele tem uma. Naturalmente ele vai consumir. E existe aqueles consumos básicos. Cada um de nós temos uma propensão específica a consumir. Existe consumo básico, que a gente tem que comprar alimento, comprar vestuário, pagar passagem, enfim. Existe o consumo que a gente chama de consumo autônomo, e existe o consumo, a propensão a consumir. Cada um de nós temos uma propensão diferente. E aí, numa escala maior, que a gente já falou da população, vai depender do estado psicológico do indivíduo. Ou seja, se a renda estiver sobrando, você vai comprar supérfluo. E aí o mercado supérfluo, onde tem mais valor agregado, ele vai ganhar mais, o país vai ganhar mais porque se paga mais imposto. Só para vocês terem uma ideia, o imposto sobre cosmético é em torno de 45%. Então, você está comprando shampoo, está comprando creme, está comprando essas coisinhas de maquiagem,
está embutido no produto, no preço do produto, 45% a 48%. Quanto mais supérfluo, maior o imposto. Por sua vez, o alimento tem imposto em torno de 4, 5, às vezes até são isentos de impostos. Ou seja, o consumo ele vai depender, a propensão a consumir vai depender do estado psicológico. E esse estado psicológico tem a ver com emprego, tranquilidade e tudo mais. Esse consumo também pode ser um consumo potencial, que eu expliquei. É ele que vai determinar o volume de investimento. Porque se você consumir comida, e aí de repente, eu preciso consumir um carro, um automóvel, porque eu preciso trabalhar, ele vai para esse tipo de investimento. São bens de consumo, que é a tendência de se fazer o consumo. Então, o consumo ele é fechado em relação ao estado psicológico, de consumir ou aquele estado de você vai investir para trabalhar. Essa é a visão keynesiana. Ou seja, ou você vai pegar parte da sua renda e vai investir, e o investimento ele vai depender da taxa de juros. O que é taxa de juros? Taxa de juros é o preço pelo uso do dinheiro. Quanto mais você precisar de quem tiver opções de emprestar você ou a outros, essa taxa vai ficar cara. O preço desse dinheiro vai ficar caro. Cada vez que você ver opções, aquele preço de uma moeda vai ficar caro. Quanto mais escasso o capital for, o dinheiro em circulação for, mais caro vai ser cobrado a taxa de juros, porque quem tem vai querer cobrar muito mais. E isso vai depender, como eu disse, da preferência pela liquidez. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que você tem 10 mil reais, fisicamente, você tem em espécie, e uma pessoa também tem 10 mil reais, mas o dinheiro está para ser, ele só vai receber daqui a 30 dias. E aí observe, você tem uma liquidez imediata, você tem dinheiro físico, e essa outra pessoa tem uma liquidez percentualmente menor, porque ele vai demorar mais a transformar aquilo em dinheiro. Ou pelo tempo, ou precisar vender uma moto, precisar vender um carro, precisar fazer alguma venda, mas o dinheiro não está disponível só daqui a 30 dias. Então você tem uma liquidez imediata e a pessoa não tem. A partir do momento que você troca essa liquidez, ou seja, você deixa de ficar com liquidez e transfere essa liquidez para outra pessoa, você pode estar na iminência de perder algumas oportunidades. E aí você já se considera que, olha, se eu disponibilizar meus 10 mil reais, ou seja, transferir minha liquidez para outra pessoa, se nesse período de 30 dias eu perder uma oportunidade, eu vou ficar muito pé da vida. Essa forma de você ficar pé da vida é o preço dos juros. É o preço da perda, do custo de oportunidade que você venha a perder. Tá? Se esse investimento também vai depender da eficiência do capital, eu só vou investir, e aí dependendo da taxa de juros, se é agradável ou não, ou do que eu posso pegar esse dinheiro e comprar uma máquina de cachorro-quente, uma carrocinha de cachorro-quente para vender. Será que é eficiente? Eu vou transformar esse meu capital, essa minha renda em renda, em nova renda? Qual é a eficiência que esse novo direcionamento do capital eu vou ter? E aí vai depender da previsão dos lucros, do preço que será cobrado pelos produtos, vai depender de todo um business plan que vai fazer com que você decida ou não investir. Ou seja, o investimento ele vai depender da taxa de juros ou vai depender da eficiência do capital. E cada um deles tem a sua consequência, o seu direcionamento. Essa é a visão que é capital. E a partir do momento, se você perceber, a renda ela é mola propulsora para toda a economia. Porque olha só, consumo, a economia vai crescer com consumo. Investimento, a economia vai crescer com investimento. Então, olha só, se a renda é responsável por duas variáveis de 4, então a discussão é quem é o responsável por gerar renda? O empresário.
empresário vai gerar renda porque ele vai gerar emprego. A geração de renda é a troca entre mão de obra e salário. E essa troca é geração de emprego por parte do empresário e o pagamento do salário para esse membro da família. Isso é a visão medida, assim, passo a passo, para vocês entenderem. A renda agregada depende do volume de pleno emprego. Quando eu falo de pleno emprego, não é pleno emprego de salário, emprego trabalho, não. É emprego de uso. Para Keynes, uma economia, para ela ser eficiente, ela, para gerar renda, ela precisa ter se use todos os recursos. É como se ele precisasse que todas as empresas trabalhassem 24 horas de segunda a segunda para poder isso acontecer. Ele fala também que a propensão a consumir e os gastos do consumo depende da renda. O pleno emprego depende da demanda da pessoa. Uhum. E aí a oferta agregada é igual à demanda agregada no momento em que tudo que é produzido é consumido, né, a visão dele, mas que a gente já viu que é o contrário. Né? E um detalhe muito importante. Para Keynes, a previsibilidade do empresário ela precisa ser realizada, porque ele precisa estar no estado psicológico onde ele acredita que ele vai obter lucro. Se ele não acreditar que vai obter lucro, ele não vai investir. O empresário só investe se ele tiver certeza que haverá retorno previsto. Então, como ele diz, as expectativas sempre serão obedecidas. Aí ele fala do equilíbrio e fala das flutuações do emprego, mas aí vai depender muito do volume da economia, eu não vou muito explorar isso para vocês. E aí, como eu estou falando, o volume de investimento vai depender da eficiência do capital e da taxa de juros. A eficiência do capital vai depender da previsão dos juros e o juro depende da liquidez da economia. Isso aí é o modelo de Keynes, é o modelo keynesiano. Tá? Outro modelo é o modelo de Rousseau. Quem era Rousseau? Rousseau é um economista, logo no começo do século, onde ele desenvolveu uma tese em que ele pesquisou, a partir de uma pesquisa dele, de uma dúvida que ele levantou, era o seguinte: por que existem países desenvolvidos e países não desenvolvidos? E aí ele percebeu, ele pegou os 7 países desenvolvidos na época, e ele foi pesquisar qual era a espinha dorsal. Ele veio a chamar isso de estágios de desenvolvimento. Ele chamou 5 estágios. Ele percebeu que toda a economia, todos os países desenvolvidos tiveram economias semelhantes. E eles tiveram a mesma sequência. E aí, como ele chama de estágio, ele dividiu em 5 tópicos. Primeiro, ele começa com sociedade tradicional. O que é uma sociedade tradicional? É quando a sociedade, quando o país, ele gera bens inicialmente para subsistência. Porque tem baixa tecnologia, ele tem rudimentares, você tem mão de obra não especializada e você tem só a produção para subsistência. Na humano, lembra que foi falado, a tendência é que você tenha maior eficiência na produção e aí você comece a produzir excedentes de produção. O que são excedentes? É tudo que sobra depois que eu tiro minha subsistência. Quando você tem essa produção, esse excedente, esse estoque, a questão que vem é o que fazer com esse estoque? Então, até então, as sociedades tradicionais elas eram produtoras de bens de subsistência. Quando ele passou a investir em tecnologia, em capital humano, capital físico, eficiência capital e tudo mais, começou a gerar estoque. A gente chama excedente de produção. E aí o segundo estágio, é um estágio que ele chama de transitório, ele chama de pré-requisito para o arranco. Arranco é decolar, seguir, daí vai direto. Arranco é isso. É você partir em diante. Requisito para o arranco. Eu vou arrancar para onde?
qual é a escolha que esse país vai fazer, vai tomar. Então, as escolhas eram e em tecnologia, em qualificação de mão de obra, industrializar esse país, ou seja, beneficiar a produção. Você tem um excedente de produção de grãos, ele vai desidratar, vai ensacar, vai transformar em todos os seus respectivos derivados e vender ele pronto, ou seja, você vai agregar valor, ou simplesmente vai só produzir e vender para quem vai fazer isso. A questão aí é, claro que eu queria industrializar, mas o custo era altíssimo, chegava ao ponto de ser 30, 40 vezes o valor do PIB do país. Então a decisão era muito complicada. Então, quando o país decidiu, ele falou o seguinte, daqui eu vou arrancar, mas qual é a minha escolha? Eu vou arrancar para um país, industrializar o meu país, ou eu vou arrancar para aumentar o nível de produção do meu país? Então, esse é um produto transitório, porque a partir daí você arrancou. E aí sim, você tem o arranco, que é propriamente você fazer todos os investimentos, toda a aquisição de know-how em cima da escolha que foi feita. Esse período durou em torno de 20 anos. Esse período de pré-arranco e arranco. Esse é o período inicial. Nesse 1, 2, 3, você vê claramente quando o país é subdesenvolvido, passa a ser um país em crescimento e passa a ser um país que entrou no viés de desenvolvimento econômico. E logo, no quarto estágio, você tem um crescimento sustentável. Quando o crescimento sustentável, você tende a ir para o desenvolvimento econômico. Tá? E aí você tem, dentro do desenvolvimento econômico, você chama a idade de ouro, a idade do consumo em massa, que é a idade de que você se dá o luxo de produzir para o seu consumo interno, e o seu excedente de qualidade você vende tanto para fora como internamente. E aí o país se fecha dentro de um crescimento econômico sustentável e de qualidade. Esse é o modelo Rousseau. Né? Que variáveis que ele considerava é a variável trabalho, capital e tecnologia, que são as mais utilizadas dentro desse processo, tanto do modelo keynesiano como do modelo de Rousseau. E aí, o que a gente pode discutir a partir daí? Em que condições o produto cresce de maneira sustentável ao longo do tempo? A questão é, de que maneira a política econômica influencia o nível e o crescimento dos padrões de vida? Então, as políticas econômicas elas vão influenciar de forma direta, porque ela vai escolher qual é a política que se vai utilizar para que aquilo seja potencializado. Então, tem política econômica para a renda mínima, política fiscal, renúncia fiscal. Hoje você tem renúncia fiscal, você tem as empresas fecharam a parceria ontem, que elas não vão demitir, mas para isso elas não vão pagar, por exemplo, FGTS, e pode reduzir até 30% dos salários. Que parcela do produto deveria ser consumida hoje e que parcela deveria ser poupada para o futuro? Essa é uma outra discussão que os economistas trazem, porque qual é o nível de poupança? Mas quando a gente fala de poupança, a gente está falando do seguinte: qual é a parte da renda que na expansão do período de poupança para guardar para o futuro. Esse acúmulo ele vai servir para o país. Ele pega esse recurso e vai reinvestir. Essa era a tendência. Terceiro, fundamentais. O que aconteceu com o Chile, que fizeram o que iam fazer no Brasil, mas não foi assim. É que o Estado não ia repassar para o trabalhador, ele mesmo pagar a sua previdência privada. A tendência natural é que, com países com menos INSS, você não ia pagar na previdência privada. Alguns iam e a maioria não.
a tendência era que a poupança iria cair. E no final, você ia ter menos gente se aposentando. Quais os custos e benefícios para a sociedade associados à taxa alternativa de poupança? Na medida que o país ele tem políticas de acumulação de poupança, do tipo, parte da sua renda não vai ser consumida porque você vai usar depois, previdência pública. Você tem uma, entre aspas, garantia de que vai ter uma renda mínima para o país, não é só para o trabalhador, é para o país. Porque a partir do momento que você garante que existem pessoas que o dinheiro que ele me deu para tomar conta, depois eu vou devolver a essa pessoa e essa pessoa vai consumir. E ele vai voltar para mim de novo. É um ciclo. Ele tem o trabalhador deixa com o Estado, fiel depositário do seu recurso, da sua poupança. Essa poupança ela vai servir para ajudar outra pessoa da população, outras pessoas. Essa pessoa, quando se aposentar, já está garantido que depois de tanto tempo essa pessoa vai se aposentar e vai continuar consumindo. Então não vai pagar mais imposto. Por fim, em que condições o produto cresce ao longo do tempo? De que maneira a política econômica também não tem?